RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde a todos vocês. É um prazer estarmos aqui nesse nosso programa Tempo em Família, nas terças-feiras, às 17 horas, ao vivo, e em reprise aos domingos, às 17 horas e 30 minutos. O nosso tema de hoje é Enfrentando o Outubro Rosa. Nós sabemos que nós, anualmente, no mês de outubro, temos a companhia íntima, parceira do IMAMA, para todos nós que buscamos uma solução ou uma prevenção. Feliz daquele que se previne. E aquele que não se preveniu e que se deparou com o problema do câncer à mama, tem que ir em busca o mais rapidamente de socorro. E nada, nem instituição alguma como o IMAMA, para estender essa proteção a todos nós, mulheres e também homens, como vocês vão poder ver daqui a pouco. Hoje nós temos duas convidadas que conhecem a matéria, que trabalham pelo bem-estar da sociedade e que vão nos detalhar, minudenciar a atividade delas junto ao IMAMA. A doutora Cíntia Sebem, é um prazer tê-la aqui conosco, doutora Cíntia. Muito obrigada, doutora Salwa. Eu agradeço, em nome do IMAMA, o convite, essa oportunidade que a gente possa divulgar o nosso trabalho. E também eu gostaria de fazer um agradecimento especial à senhora, que foi a minha grande mestre, né, com quem eu iniciei a minha carreira como advogada familista. Então, também estou muito feliz por estar aqui no seu programa. Ah, felicidade é recíproca. Doutora Cíntia, na realidade, conhece a área em que atua e eu ainda ia complementar dizendo que ela é vice-presidente do IMAMA e, além disso, responsável pelo setor jurídico do IMAMA. Isso. Meus parabéns. Obrigada. A caminhada foi de sucesso, está sendo de sucesso sempre. A nossa outra convidada é a Caroline Lima. A Caroline, ela é uma voluntária do IMAMA e uma vitoriosa. E elas vão nos explicar, a Caroline e a doutora Cíntia, o que é ser voluntária e vitoriosa como o é a Caroline. Um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, agradeço também o convite, estou muito feliz de participar do seu programa, doutora. Muito obrigada. Eu ia começar diferentemente, mas como tudo aqui é muito informal, eu vou aproveitar para te fazer essa pergunta. Por que, Caroline, que tu és voluntária e vitoriosa? De repente, a doutora Cíntia é voluntária. Qual a diferença nesse voluntariado e vitória? Então, o IMAMA, ele está de portas abertas para receber o voluntariado, sejam as pessoas que não tenham passado pelo câncer ou que tenham essa experiência. No meu caso, eu tenho a experiência de ter passado pelo processo do câncer, de ter recebido o diagnóstico, de ter feito o tratamento e hoje eu sou uma vitoriosa porque eu venci o câncer. Então, eu sou voluntária do IMAMA, e compartilho da minha experiência e também sou uma vitoriosa contra o câncer. E leva, com certeza, esse conhecimento através de palestras, né? Exatamente. Então, onde chamarem o IMAMA para palestrar, pelo Estado, em empresas, escolas, onde for que a gente leve essas informações para que as pessoas possam replicar as informações para os seus familiares, para que elas possam ter conhecimento do seu corpo e a gente, então, poder fazer uma educação de diagnóstico precoce também. Isso é muito importante. Com certeza. Doutora Cíntia, e o IMAMA, quando foi fundado? O IMAMA, doutora Salwa, ele foi fundado no ano de 1993. Esse ano é um ano muito importante, porque nós estamos comemorando 25 anos. Foi um ano de muitas comemorações e continuamos ainda com os nossos eventos. E quem fundou foi a doutora Mayra Calef, que é uma médica mastologista, a chefe do núcleo da mama do Hospital Moinhos de Vento.
E ela reuniu algumas pacientes na época e juntas fundaram o IMAMA. E como, de repente, a senhora chegou lá? Sim. Como vice-presidente que é hoje, e depois eu quero saber como responsável pela área jurídica do IMAMA. Sim. Eu, a partir de 2007, eu me tornei paciente da doutora Mayra Calef, em função de ter feito um procedimento estético e colocado próteses de silicone. Então, toda mulher, quando coloca uma prótese, ela passa a ser paciente de um médico mastologista. Em 2010, a doutora Mayra, na verdade, desde quando eu comecei a consultar com ela em 2007, ano a ano, eu ia fazer a minha consulta, a mamografia, e ela me convidava para ir para o IMAMA. E eu brincava com ela, eu dizia, doutora Mayra, eu vou para o IMAMA quando eu me aposentar, quando eu ficar mais velha, porque geralmente a gente tem aquela ideia que voluntariado a gente faz quando fica mais velha, que não tem atividade de trabalho, de cuidar da família, de cuidar dos filhos. E isso, na verdade, é um mito, né? Qualquer pessoa, em qualquer idade, pode ser voluntário, pode doar um pouco do seu tempo para alguma instituição. E em 2010 ela conseguiu me convencer para que eu me tornasse voluntária do IMAMA. E eu fui para o IMAMA, mas como voluntária da área jurídica. E atuei de 2010 até o ano de 2016, quando ela me convidou para ser a sua vice-presidente. Então, desde lá, eu também tenho essa função agregada à função de coordenadora do jurídico. E para amealhar advogados para trabalharem no jurídico, é fácil? Não, doutora Sala, infelizmente nós temos assim essa dificuldade em conseguir voluntários advogados, né? Nós temos uma campanha para conseguir voluntários, temos outros serviços que o IMAMA presta, nos quais nós conseguimos voluntários com mais facilidade. Voluntário advogado, nós temos uma certa dificuldade. Aproveitamos e fazemos um chamamento, não é, doutora Cíntia? Exatamente. Para que advogados que queiram se dedicar, que queiram dar de si para esta instituição que tanto dá para todos nós, que se direcionem ao IMAMA. Doutora Cíntia, qual é o endereço do IMAMA? O IMAMA fica na Doutor Vale 157. Ah, ótimo. Quem sabe se nós não vamos conseguir alguns parceiros que venham ajudar o IMAMA. Doutora Cíntia, e esse trabalho jurídico? Porque é feito um trabalho jurídico, mas é um trabalho com justiça gratuita ou tem ônus? Exatamente. O IMAMA, todos os serviços que o IMAMA presta, eles não têm absolutamente nenhum ônus. Tudo é feito de uma maneira gratuita. Geralmente, aquela pessoa que precisa de um atendimento jurídico gratuito, ela tem uma renda que se enquadra no rol dos necessitados, como fala a lei. Então, essa pessoa, ela não vai ter nem aquela despesa que a gente chama de custas processuais. Por quê? Porque o IMAMA faz um pedido para que ela seja isenta do pagamento dessas custas. Então, aquele valor que ela teria que pagar para o Estado, ela fica isenta, e o valor que ela teria que pagar de honorários para contratar um advogado, também ela fica isenta. Esse serviço, ele é totalmente gratuito. E aqui o IMAMA, na realidade, se dedicou desde o início com que propósito? Porque nós sabemos que ele auxilia, que busca aconchegar todas essas pessoas que passam ou passaram por problemas e vão passar. Mas qual era o propósito determinado pela doutora Mayra Calef para a entidade? Doutora Sala, muito embora nós estejamos há 25 anos, né, trabalhando, o nosso mote é justamente chamar atenção para o diagnóstico precoce. Infelizmente, os índices no Brasil e no Rio Grande do Sul, eles aumentam a cada ano. Muito embora nós tenhamos campanhas, nós tenhamos Outubro Rosa, o IMAMA, ele é uma ONG que ele não presta só serviço no mês de outubro. A gente percebe que as pessoas têm, às vezes, essa ideia, porque a nossa demanda, ela aumenta, assim, 500% no mês de outubro.
né? As empresas querem palestras, as pessoas procuram o IMAMA no mês de outubro, mas nós temos esse atendimento durante todo o ano, de janeiro a janeiro. Nós não fechamos, não temos férias, não temos recesso, porque o câncer não dorme, o câncer não tira férias. Então, isso é muito importante, que as pessoas tenham essa ideia que a nossa prestação de serviço é durante todo o ano, não só no mês de janeiro. Então, o nosso propósito é justamente esse, chamar atenção para o diagnóstico precoce, porque a chance de cura, uma vez detectado um câncer de mama em uma fase inicial, é de 95% de cura. Então, esse índice é muito alto. Muito. Então, a nossa bandeira é justamente essa. Temos também, doutora Salwa, inúmeros projetos, né? Agora nós temos um projeto que se chama POA Rural, que nós atendemos a comunidade carente da zona sul de Porto Alegre, que é a região ali da Restinga, né? Aquelas pessoas que não têm acesso a um tratamento, não têm acesso à consulta. Então, no Brasil, o Rio Grande do Sul, ele é o segundo estado com maior incidência de câncer de mama. Ele só perde para o Rio de Janeiro. E dentro de Porto Alegre, nós temos uma região da cidade onde o índice também é maior, que é justamente essa região sul, a região da Restinga, o extremo sul, o Lami. Nessa região, o índice é ainda maior. Então, o IMAMA tem esse projeto, em parceria com o Senar, que se chama POA Rural, onde nós fizemos um atendimento gratuito para essas mulheres lá da região sul da cidade. Será que essa incidência maior na região sul, que abrange Restinga, que abrange Belém, aquela zona toda, eu lhe pergunto, será que é porque o poder aquisitivo é menor e essas mulheres, elas não fazem prevenção? Mas nós vamos fazer o seguinte, isso é muito importante, então vamos deixar bem claro. Por que existe essa situação que a doutora Cíntia nos contou de uma zona de Porto Alegre ter mais incidência de câncer de mama? A doutora Cíntia só vai responder no próximo bloco. E vocês prestem atenção, fiquem conosco, isso é muito importante. Como eu falei para vocês, nós vamos aproveitar o início desse nosso segundo bloco para perguntar para a doutora Cíntia alguma coisa referente ao que ela afirmou sobre zona de Porto Alegre, periferia, de que bairros tem maior incidência de câncer de mama. Isso é muito importante, porque quem está lá é partícipe de alguma atitude que oportuniza que lá se concentre mais essa terrível doença. Doutora Cíntia, o que a senhora diria para nós sobre isso? Bem, doutora Salwa, nós concluímos que essas pessoas que têm uma incidência maior de câncer de mama nessa região, elas não têm recursos financeiros sequer de acesso a um transporte público até um hospital, até numa região central de Porto Alegre para as consultas. Então, dentro desse nosso projeto chamado POA Rural, que é uma parceria com o Senar, além de oportunizar que essas mulheres tenham as consultas no HRES, no Hospital da Restinga, nós temos também um serviço que busca essas mulheres em casa e leva até o hospital. Subsidiado por quem? Esse serviço do transporte é uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. Ah, mas que bom. Então, nós buscamos essas mulheres, levamos até o hospital, elas fazem a consulta, fazem os exames e depois nós levamos elas de volta para casa. Isso tudo com o objetivo de tentar reduzir esses índices, né, de câncer de mama. Doutor, quando nós estávamos falando no aspecto importante da atividade jurídica, é um movimento de, poderia-se dizer, sucesso, ajuizamento para buscar pedido de quimioterapia? Ou é muito difícil? Não, doutora Salwa, na verdade, nós tentamos ao máximo evitar a judicialização. Esse não é o objetivo do IMAMA, porque isso acaba por onerar ainda mais um estado que já está com dificuldade financeira, né? Porque a partir do momento que você precisa, por exemplo,
entrar com uma demanda pleiteando para o SUS um tratamento de quimioterapia, porque ele não tem para fornecer, esse valor dessa medicação, ele vai ser liberado dos cofres públicos, sendo que quando o próprio SUS fornece, né, para o paciente, ele compra do laboratório em grande quantidade por um valor subsidiado muito menor. Então, não é isso que nós buscamos. Mas, infelizmente, aquelas mulheres que procuram o IMAMA, que tiveram uma negativa de uma medicação porque o Estado não tem para fornecer, nós vamos judicializar sim, porque o nosso bem maior é a vida, é isso que nós procuramos, né? Ajudar aquela mulher que já teve um diagnóstico, que já levou um susto num primeiro momento por ter a notícia que teve um câncer de mama, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter a certeza que ela vai ter o tratamento adequado e que ela vai se curar. E são muitos os ajuizamentos? São. Não só com relação ao SUS, né? Mas também, muitas vezes, contra planos de saúde. Que a negativa também é bem significativa. É inacreditável, né? Doutora, continuando aqui, como se sustenta essa entidade, o IMAMA? Sim, o IMAMA, doutora Sálua, nós não recebemos doações de órgãos públicos, privados, nós nos mantemos, né, em função dos eventos que o IMAMA faz durante o ano, como, por exemplo, a Caminhada das Vitoriosas, que nós tivemos agora há 2 domingos atrás. Nós temos também um jantar que é tradicional no mês de maio, que se chama E-Chefs. E também um projeto que nós temos, que na verdade não é um projeto nosso, mas que o IMAMA participa, que se chama Tampinha Legal. Também eu gostaria de convidar aos seus telespectadores para fazer essas doações de tampinha plástica para o IMAMA. Sim. Porque isso acaba revertendo recursos para que a gente consiga manter a nossa instituição. Nós temos 2 funcionários, que são funcionários do IMAMA com carteira assinada, e todo o resto das pessoas que fazem com que o IMAMA tenha toda essa atividade são todos voluntários. Formidável. Agora vamos ver os advogados se aparecem para nos ajudar. Doutora, e quais os principais projetos do IMAMA nesse combate à doença? O nosso principal projeto hoje é o POA Rural, né? Que é esse que nós oportunizamos essas mulheres a terem um tratamento, a terem as consultas garantidas, né? Nós temos também um projeto Navegadores, que é um grupo de pessoas que o IMAMA formou, que também anda lá pela região da Restinga, orientando, acolhendo as pessoas, né? Muitas vezes a mulher que teve um diagnóstico de câncer de mama não tem o conhecimento. Inclusive a nossa campanha esse ano é justamente essa, para que as pessoas troquem informações, que tenham conhecimento exato do que tipo de doença que ela tem, qual é o tipo de câncer que tem. Muitas vezes as pessoas não sabem. Se informar com seus médicos, se informar com ONGs, procurar ONGs para esclarecer. Que grau de malignidade. Exatamente. É muito importante o conhecimento até para saber como passar pelo tratamento, por toda aquela questão da doença. E, doutora, a senhora me havia falado que tem outros projetos também que dizem respeito, por exemplo, à doação de cabelos. Não é? Sim, isso. Serviço de fornecer perucas para essas mulheres que ficam um tempo significativo sem cabelos. As pessoas podem ir ao IMAMA oferecer o cabelo que querem cortar, enfim, para ajudar? Claro, com certeza. O IMAMA, entre todos os serviços que nós disponibilizamos, nós temos um banco de perucas. Esse banco de perucas é para aquelas mulheres que tiveram um diagnóstico da doença, que vão passar por um tratamento com quimioterapia, e todo o tratamento com quimioterapia, ele acarreta a queda dos cabelos. E a gente sabe, né, doutora Sálua, que isso é muito importante para a mulher, para a sua feminilidade, para a sua autoestima, a questão dos cabelos. Não são todas as mulheres que têm recursos para adquirir uma peruca, porque o custo ele é elevado, principalmente se for uma peruca de cabelos naturais, ela é mais cara ainda. Então o IMAMA faz esse empréstimo de perucas. Nós temos uma sala de perucas no IMAMA, que nós temos de todos os tamanhos, de todas as cores, de todos os modelos,
Então, aquela mulher vai ser acolhida pelo IMAMA, nós temos uma pessoa que vai acompanhar essa mulher até a sala de perucas e que vai ajudá-la a escolher uma peruca que seja do seu gosto. Essa pessoa leva a peruca, ela pode ficar por um determinado período, ela pode devolver, ela pode trocar por uma outra cor, um outro comprimento, um outro modelo. E quem doa essas perucas? Porque eu já tô com vontade, quando chegar hoje no escritório, ali no meu prédio tem a HD Perucas, que é maravilhosa, tô com vontade de pedir para elas doarem algum cabelo natural. Quem doa? São empresas, assim, pessoas que fazem manualmente esse trabalho? As doações, elas são feitas pelos mais diversos tipos de pessoas, né? Não só por empresas, pessoas físicas, enfim. Mas nós temos uma parceria com a Cabelo Mais, da nossa queridíssima Sandra Maziero, que também é uma voluntária, que ela recebe essas perucas, porque quando aquela pessoa usa a peruca e devolve para o IMAMA, nós não podemos fazer um novo empréstimo da mesma peruca. Nós temos que mandá-la para uma higienização. Sim. Então, a Sandra Maziero, ela pega essa peruca, higieniza e nos devolve. Todas as doações de cabelos que o IMAMA recebe, que nós também recebemos, nós entregamos para a Sandra, ela confecciona a peruca e nos devolve. Tudo gratuitamente. Olha só. E também, doutora Sala, temos a doação de lenços, porque não são todas as mulheres que se habituam a usar peruca, né? Então, aquelas que não têm esse hábito, nós fizemos a doação de lenços. É bom que nós todos que estamos aqui participando desse programa saibamos e divulguemos doação de lenços, doação de perucas voluntárias, isso é muito importante. Doutora, e como fazer para ajudar o IMAMA? Nós recebemos doações, né, que podem ser feitos depósitos em espécie na conta do IMAMA, doações também de qualquer outro material. Nós temos também um brechó que nós fizemos todo ano, né, recebemos doações de roupas, vendemos nesse brechó e toda essa renda, ela é usada para a gente manter a nossa instituição. A casa onde o IMAMA está sediado também, ela é um empréstimo, né? Nós não pagamos aluguel, é um empréstimo do Hospital Moinhos de Vento e é assim que nós nos mantemos. O que não é fácil. Não é fácil. Ainda mais em tempos de crise. Isso mesmo. Doutora, como fazer para se tornar um voluntário do IMAMA? Mas eu pergunto assim, há aqueles que podem ser voluntários com dedicação exclusiva. Outros há que têm atividade laborativa ainda intensa, mas que quereriam ajudar. Então, de que forma pode uma pessoa participar bastante, se dedicar ao IMAMA, ou outra que não tem muito tempo, fazer alguma coisa em benefício do IMAMA? Nós recebemos, doutora Sala, voluntários e voluntárias, né? Porque não são só voluntárias, muitas vezes a gente fala, uma ONG, né, de câncer de mama, são só mulheres. Não, nós também temos voluntários homens, sim. E com certeza qualquer tipo de pessoa, de qualquer sexo, vai se enquadrar em alguma atividade do IMAMA. Independente se trabalha em turno integral, nós temos atividades nos finais de semana, temos atividades à noite, nós temos também uma palestra que é tradicional no IMAMA, que nós fizemos na quinta-feira à tarde. Pode ser uma fisioterapeuta, uma nutricionista, uma psicóloga, um médico, enfim, todas as pessoas são bem-vindas ao IMAMA. Quando essa pessoa chega até o IMAMA, nós temos um acolhimento que nós chamamos. Nós fizemos um acolhimento desse grupo de pessoas que vão se tornar os nossos novos voluntários. Doutora, eu tenho uma dúvida, uma outra pergunta, assim, uma pessoa que detecta o problema, ela pode ir ao IMAMA em busca de indicação médica também? Geralmente as pessoas procuram o IMAMA já com o diagnóstico da doença e já com seu médico determinado. Mas sim, a pessoa que tem essa dificuldade, geralmente aquela mulher que recebe um diagnóstico, às vezes ela fica um pouco perdida, né? Não sabe que caminho trilhar. E não pode pagar a cirurgia.
Então ela Isso. pode ir em busca de vocês? Nós podemos auxiliá-la, sim, fazendo um encaminhamento, dando uma indicação, né, encaminhando para o SUS, se ela não tem um plano de saúde. O IMAMA também tem algumas parcerias com alguns laboratórios que tem algum tipo de desconto, se quiser fazer de forma particular. Nós sempre vamos orientar buscando o melhor caminho e acolhendo e tranquilizando aquela mulher. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Doutora, e esses contatos com o IMAMA, a senhora já deu o endereço, eu pediria que repetisse, e que outros contatos com o IMAMA via redes sociais as pessoas podem buscar? Sim, o IMAMA, ele tem páginas, né, nas redes sociais. Nós temos o site do IMAMA, que lá tem todas as informações, como ser voluntário, quais são os nossos projetos, número de contas para doações, que é www.imama.org.br. O nosso telefone é 3264-3000. 3264-3000. Nós vamos agora fazer um intervalo e já voltamos agora conversando com a Caroline Lima. Aguardo vocês. Caroline, abordar um tema que assusta tanta gente, a possibilidade de descobrir repentinamente um câncer, é muito difícil para ti ou já é uma questão superada? Para mim, desde o momento em que eu recebi o diagnóstico, eu já olhei de forma positiva para essa questão. Inclusive no IMAMA, com todo o suporte, com toda a troca de experiência com outras voluntárias e vitoriosas, a gente tem inclusive a hashtag Compartilhe Sua Luta, para que a gente compartilhe e passe adiante esse entusiasmo, esse amor, esse carinho, e que tem um desejo muito grande de cura. É fundamental para quem está passando por esse momento ter essa positividade de visão, ter esse carinho, ter esse amor, ter o acompanhamento até da família, porque isso vai ajudar no tratamento e na cura. Então, eu falo sem tabu. Que bom. E, Caroline, quando é que tu descobriste o câncer na mama? Eu tinha 33 anos, através de autopalpação, de autocuidado, embaixo do banho, eu percebi um carocinho. Fui no ginecologista, o ginecologista examinou, disse que não era nada, não tinha idade para ter, e me aconselhou fazer uma ecografia. E essa ecografia não apareceu nada, fica tranquila, não apareceu nada. Mas eu continuei sentindo aquele carocinho, o carocinho cresceu. Então eu procurei uma mastologista, com 34 anos eu recebi o diagnóstico do câncer de mama e já iniciei o tratamento. Em 2 semanas eu já estava com a informação do diagnóstico e o tratamento iniciado. E perdeste um tempo, né? Sim, sim. Se passou 1 ano, então eu fiquei 1 ano com aquela dúvida. 1 ano apalpando e percebendo, porque eu não conhecia os meus direitos, eu não sabia que haveria um outro exame complementar, eu não sabia da possibilidade de fazer uma mamografia, eu não sabia que, se tivesse a dúvida, poderia fazer um outro exame, uma biópsia, se fosse o caso. Eu não conhecia nada disso. Então hoje eu levo essas informações para as pessoas, para as mulheres também, que procurem os seus direitos, que não fiquem com essa dúvida. É verdade, é um benefício, um serviço público, social que tu estás fazendo. Eu te pergunto, Caroline, quando tu constataste, então, passado esse ano, quando ela foi em busca da mastologista, que tu constataste o diagnóstico, qual foi a tua reação? É um susto. Primeira fase é um susto. Eu procurei me concentrar e olhar para isso de uma forma positiva. Então, em momento algum eu pensei, vou morrer. Não. Eu vou viver, eu vou me curar, eu vou dar a volta por cima, eu vou vencer esse tumor, eu vou passar isso adiante. E eu pensei muito, o que eu vou fazer com essa experiência?
O que essa bagagem está me mostrando? Para onde vai me levar? Então, em todo momento eu pensei por uma forma bem positiva, bem amigável comigo, aceitando o que estava acontecendo e vamos à luta. O que tem agora de bom? Não é fácil, né? Esse enfrentamento. E nessa oportunidade que tu detectaste esse diagnóstico, quem te ajudou? Bom, primeiramente, eu não contei para ninguém, eu fiquei uma semana controlando a notícia, administrando internamente, porque o meu receio era assustar as pessoas, era fazer as pessoas passarem mal com essa notícia. E, inclusive, meu pai, que já é um senhor de idade, eu tinha receio dele, como é que ele vai receber. Então, eu esperei ter a certeza do diagnóstico por completo, como seria o meu tratamento para contar para as pessoas. O meu namorado foi uma pessoa excepcional, que me acolheu muito, foi a primeira pessoa que eu dei a notícia e depois eu dei a notícia para os amigos e para o meu pai. Então, eu me preparei, eu fui dando a notícia para as pessoas e depois eu fui dando a notícia para a família e em seguida eu fui para a rede social, fiz um vídeo inclusive e dei um depoimento bem positivo falando que eu estava com câncer, o que seria. E a primeira decisão minha foi cortar o cabelo e procurar o IMAMA. Eu quero falar sobre procurar o IMAMA, mas tu fizeste uma observação importante. Tu tinhas já enfrentado outros casos de câncer na família? Ou foi assim um primeiro impacto o teu? Não, eu tive casos na parte paterna. A minha avó teve câncer de mama, a minha tia teve câncer de mama, eu tenho caso também de primas. O meu tio, ele veio a falecer também com câncer de próstata, que é relacionado também ao hormonal. O meu pai, graças a Deus, está livre. Então, o meu pai acompanhou muito todo esse processo da minha avó, da minha tia, do meu tio, e ele ficou muito assustado. E quando ele viu como eu encarei isso foi fundamental para ele também desmistificar a questão do câncer. Ele viu que eu aceitei e que eu fui atrás do tratamento e ele acompanhou e até inclusive disse assim, tu tá muito calma, tu tá muito tranquila, tu tá aceitando isso de boa. E é isso que eu posso fazer, é dessa forma que a gente tem que encarar tudo e os obstáculos todos realmente. Mas tu és mesmo uma voluntária vitoriosa em todos os sentidos, não só no sentido de resolver o problema da doença, de te curares, mas de impulsionares tantas pessoas e tantas mulheres. Aí eu pergunto para ti, e nessa tua luta, nesse teu auxílio ao IMAMA, tu encontras pessoas assim, tão motivadas pela busca da cura e pela ajuda aos outros, ou muita gente se deprime? Isso é muito importante para quem nos está vendo, para saber que se deprime, como é que estão essas lá no IMAMA. Se não se deprime, se identificou logo contigo uma beleza. Há casos e casos, tudo vai depender com certeza de experiências da vida dessa pessoa, né? E toda a bagagem que ela carrega. Então, existem mulheres sim que existe um trauma, uma tristeza muito grande, a medicação faz também deprimir muito, o corpo fica diferente, o cabelo cai, então ela vai se olhar no espelho de uma outra forma e às vezes isso pode afetar também uma depressão, uma tristeza, acontece, nem todas têm essa motivação de vida. Então, o que a gente procura no IMAMA é atender e passar essa energia boa, passar essa informação de cura, de possibilidade, de como aumentar a autoestima, de trazer essa mulher para ter mais informação, porque realmente não é fácil, não foi fácil para mim, não foi fácil, é doloroso, o processo leva um tempo, parece que não vai acabar nunca, e quando a gente olha para trás, passou. Então, tem casos e casos, nem todas são dessa forma positiva, mas a gente acalenta essas mulheres que chegam lá precisando de apoio. Quantos anos tu levaste nessa parte pior da batalha até ouvir o diagnóstico de cura?
Eu fui diagnosticada em outubro, casualmente no Outubro Rosa, no ano passado. Olha só. Eu passei pelo processo da quimioterapia, cirurgia de mastectomia bilateral em abril e depois mais um processo de reconstrução mamária em setembro. Eu estou em fase de recuperação, porque eu estou ainda em fisioterapia. Agora, no final do mês que vem, eu já retorno às minhas atividades de trabalho, a minha rotina e nunca esquecendo de que a gente pode também contribuir de alguma maneira com o IMAMA. Então, eu vou continuar e dar seguimento ao meu voluntariado, a compartilhar a minha experiência. Como é que foi essa tua chegada no IMAMA? Como é que tu foste recebida? Como é que tu começaste a trabalhar e no quê? Conta pra nós. Eu conheci o IMAMA através de palestra em uma empresa que eu estava trabalhando e por ver a mídia no Outubro Rosa falando bastante. Então, quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o IMAMA e comprar uma camiseta para ir na caminhada das vitoriosas, para mim e para o meu namorado. E então nós fomos na caminhada e eu falei para ele, eu tenho que ir no IMAMA. Então, depois da minha primeira sessão de quimioterapia, eu já estava com o cabelo curtinho. Eu fui muito bem recebida no IMAMA. Eu fui lá para conversar, para saber como funcionava a casa, para conhecer o banco de perucas, para saber como é a questão dos lenços. Tinha lenços lá para doar também. Então, eu queria saber como funcionava e eu me interessei, me apaixonei tanto e entrei para o voluntariado em seguida. E hoje, que atividades tu tens? Hoje eu faço principalmente palestras, então as voluntárias passam por um processo de aprendizado, uma capacitação para fazer essas palestras. Eu vou nas empresas, nas escolas, onde chamarem a gente, às vezes um evento, para falar a respeito de como descobrir ou passar a minha experiência adiante, quais são os direitos da pessoa com câncer, como que o IMAMA funciona, passar essa mensagem para as pessoas. Então, a atividade principal é essa, mas se estiver precisando de alguém, às vezes, para atender uma paciente na recepção, para conversar, para trocar uma experiência, a gente também ajuda, eu também me disponho a fazer isso. Formidável. Caroline, e tu te sentes hoje, não tiveste alta ainda, né? Não, ainda não. Mas te sentes praticamente em fase de término de tratamento. Aí tu vais voltar a trabalhar? Sim, volto a trabalhar, volto às minhas atividades no mês de novembro, no final do mês de novembro. Já. Falta um mês. Tá quase aí. Eu continuo fazendo um acompanhamento, além da fisioterapia, porque a mobilidade ficou reduzida em um dos braços por causa do esvaziamento da axila. E eu continuo fazendo um acompanhamento por 10 anos. Eu tomo via oral, um medicamento também, para fazer o bloqueio desses hormônios. Então, eu tenho ainda a quimio oral, que eu vou fazer uso em casa todos os dias, um comprimidinho, por 10 anos aproximadamente. Formidável. Nós vamos de imediato fazer um intervalo, porque nesse último bloco eu quero bombardear as duas para nos ajudarem o máximo possível. Já volto. Obrigada pela parceria e pelo retorno. Nós vamos agora para uma fase muito importante dessa nossa entrevista. Caroline, tu colocaste que tem pessoas da tua família na linhagem paterna que tiveram câncer de mama. Sim. Tu procuraste pesquisar através de especialistas se houve alguma influência, se há nos genes obrigatoriamente para que tu tenhas herdado isso destas pessoas? Sim, eu procurei uma geneticista e fiz um estudo da minha genética. E não havia, eu não tenho o gene que leva essa possibilidade de câncer. Então, no meu caso, não é genético, pela comprovação dos estudos que nós temos hoje em dia. A gente deve aconselhar as mulheres que têm alguém na família que já tiveram câncer de mama com mais insistência a fazerem
essa busca, essa perquisição? Sim, não somente o câncer de mama, mas também homens com o câncer de próstata, o histórico de câncer de próstata na família. O cuidado precisa ser redobrado, precisa ter muito mais atenção para, se acontecer, ter um diagnóstico bem cedo. Com certeza. Caroline, como é que o IMAMA entrou na tua vida? E depois desse trabalho todo que tu fizeste, se tu já tinhas notícia do IMAMA quando tu detectaste o problema, como é que tu és uma vitoriosa? Então, o IMAMA, ele me recebeu muito bem e eu tive uma troca de experiência muito grande na casa com as guerreiras voluntárias, com outras vitoriosas que passaram pela experiência também. E dessa forma, eu digo que desde o momento em que eu fui diagnosticada com o câncer de mama, já começou o meu processo de cura. Então, naquele momento, eu já sou uma vitoriosa, porque eu estou indo atrás do tratamento, porque eu estou indo em busca da cura. Então, eu já me vejo sim, eu me olho no espelho e eu digo, eu sou uma vitoriosa sim. Então, eu tenho um longo percurso ainda, um cuidado redobrado, mas eu me chamo uma vitoriosa, porque eu passei por esse processo e encaro com essa firmeza de que eu já estou curada. O que tu dirias para nossa telespectadora, e nós vamos depois saber para o nosso telespectador também ou não, sobre como ela deve encarar esse primeiro momento que ela está atravessando, daqui para frente? O que tu aconselharias que ela fizesse? É uma informação que pode tirar o chão da gente e que tudo passa. O que esse momento vai trazer para a sua vida de experiência? O que tem para acrescentar na sua vida e o que você pode fazer de melhor para o seu corpo e para o próximo com essa experiência que você vai ter? O que eu deixaria é que isso pode trazer um benefício para a pessoa, espiritual talvez, dependendo da fé daquela pessoa, e que tudo passa. Tudo passa. Graças a Deus tu estás ótima. Tudo passa e passou. Doutora Cíntia, a gente aqui falando e pedindo para a Caroline se dirigir para as mulheres, não é? Eu lhe pergunto, homens há que constatam o câncer de mama? Sim, doutora Salo, isso é muito importante, porque muito embora a incidência de câncer de mama em homens ela seja bem pequena, né? É 1% os casos com homens que apresentam câncer de mama, é muito importante porque os homens, eles também têm mamas. Assim como as mulheres, eles também têm glândulas mamárias. Só que muitas vezes o câncer de mama em homens, ele é descoberto já num estágio muito avançado, porque as mamas dos homens, elas não são desenvolvidas. Então, o toque, né, o próprio homem para se diagnosticar, às vezes é mais difícil, né, em função da mama, ela não ter esse desenvolvimento. É importante que os homens também façam acompanhamento, também façam ecografia, porque câncer de mama também acomete os homens. E existe, em alguns casos de câncer, um auxílio às pessoas que detectaram o problema com a isenção do pagamento do imposto de renda. Sim. Nesse caso, vocês lá dentro, vocês ajudam algumas pessoas nesse particular? Sim. Não só, nós temos uma legislação muito vasta no que respeita ao problema de câncer. Não só câncer de mama, porque a legislação não é específica do câncer de mama. Ela abrange outros problemas de saúde, entre eles o câncer, e aí nós conseguimos enquadrar o câncer de mama nessa legislação. Então, aquela pessoa que passou por um câncer e que é aposentada, ela tem a isenção do imposto de renda e de uma série de outros tributos também. Como, por exemplo, aquela mulher que teve um câncer de mama, como no caso da Caroline, que ela teve que fazer um esvaziamento axilar,
geralmente essas mulheres, elas perdem a força no membro. Então ela vai precisar adquirir um carro automático e não mecânico, que ela tenha que trocar as marchas. Então também existe essa isenção tributária do IPI para aquisição de um carro automático. Isso é muito significativo. E uma série de outras isenções, como transporte público, transporte intermunicipal. A legislação é vasta nesse sentido. Uma mulher que tenha detectado câncer, que com dificuldade se tenha operado, dificuldade financeira, eu digo, de repente ela se vê numa situação em que não tem mais subsídio para tocar para frente e tem a necessidade de um acompanhamento psicoterapêutico. Ela pode buscar o IMAMA? Vocês oferecem esse aconselhamento, esse acompanhamento? Precisa contribuir com alguma coisa? Gostaria que a senhora esclarecesse, por favor. Não, doutora Sala, qualquer tipo de prestação de serviço que o IMAMA fornece, eles são todos gratuitos. Nós temos atendimento psicológico, nós temos atendimento nutricional. É uma nutricionista que vai ensinar aquelas mulheres que estão passando pelo tratamento de câncer de mama a como se alimentar, porque a pessoa tem rejeição a alguns tipos de alimento durante o tratamento com a quimioterapia. Então, essa pessoa ensina quais os alimentos são melhores, né, para não ter essas reações. Nós temos também um atendimento de uma fisioterapeuta, porque a pessoa que faz o esvaziamento, ela perde um pouco do movimento no braço, então precisa de um atendimento de fisioterapia que muitas vezes tem um custo alto e as mulheres não têm acesso. Então, todos esses serviços, inclusive de yoga, nós temos também, porque já existem estudos que comprovam que a questão espiritual é muito importante também para o sucesso da cura do câncer. Então, toda essa série de serviço é oportunizado pelo IMAMA de maneira gratuita. Eu lhe pergunto, essa mulher que vai buscar o IMAMA, ela, em função da demanda, ela tem que esperar muito para ser atendida? São dias? Como é que é esse chamamento ao necessitado? Sim, o atendimento é feito naquele momento. Ela buscou o IMAMA, ela vai ser recebida por uma pessoa que já é preparada, treinada para acolher aquela mulher que chega com aquele diagnóstico, que chega nervosa, apreensiva. Ela acolhe e naquele momento ela vai resolver o problema dela. Se for um serviço de, por exemplo, de um atendimento psicológico, ela vai encaminhar para a próxima data, né, daquele dia que houve a procura. Não existe uma fila de espera. Ela é atendida de pronto. Pela sua experiência e da Caroline também, as famílias destas mulheres que procuram o IMAMA, essas famílias as apoiam? Apoiam e, inclusive, esse serviço que o IMAMA presta de psicologia também abarca os membros da família. Porque muitas vezes a pessoa que teve o diagnóstico está numa situação emocional de enfrentamento do tratamento melhor do que os membros da família, que se abalam mais com o diagnóstico da doença. Então, nós também prestamos esse tipo de atendimento para os membros da família. Doutora Cíntia, a senhora podia mencionar o número do telefone do IMAMA? É 3264-3000. Ali na Doutor Vale. Doutor Vale 157. Convidamos a todos para irem lá conhecer a nossa sede, para serem nossos voluntários, para participarem das nossas atividades. Serão todos bem-vindos. E vocês estão com a sede aberta de segunda a sexta? De segunda a sexta. Que horário, por favor? Das 9 ao meio-dia e das 13h30 às 18 horas. Vejam só de que tantas maneiras nos apresentou a doutora Cíntia e a Caroline. Nós podemos ajudar o IMAMA, doando lenços, doando cabelo, sendo voluntárias, não tendo problema, mas estando presente, auxiliando aquelas que têm problema. O nosso programa hoje foi muito importante. Nós estamos terminando o Outubro Rosa e começando, talvez, no coração de tantas pessoas, a vontade de auxiliar o IMAMA, a vontade de auxiliar tantas pessoas que estão passando por um momento tão difícil.
Até semana que vem, quando nós voltamos com o nosso Tempo em Família. E muito obrigada pela companhia de vocês. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.